ele vai retornar para mim todos os rigs e todos os termos que eu fizer aqui de busca, né? Fala pessoal, beleza? Eu sou Manuel Carvalho e hoje a gente vai construir uma aplicação utilizando Vue.js. Essa aplicação ela vai consumir dados da API do Rick and Morty. Então, se você curte a série, se você gosta de programar, então bora lá. Só que antes a gente vai dar uma olhadinha para conhecer um pouquinho mais sobre o Vue.js. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Eu preparei aqui um roteiro para a gente se guiar durante toda essa aula, beleza? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Vue.js, né? A gente vai ver o que a gente vai desenvolver nesse vídeo. E aqui seria o passo a passo do que a gente vai desenvolver quando a gente estiver construindo a nossa aplicação que vai consumir a API lá do Rick and Morty, beleza? Passando por todas essas etapas, a gente finaliza, quer dizer que a gente concluiu com sucesso todas as etapas que foi planejado para esse vídeo, beleza? Então, bora aqui para a tela do meu computador. O que a gente vai fazer é conhecer um pouquinho mais e conhecer melhor o Vue.js. O que é o Vue.js, né? O Vue.js ele é um framework progressivo para construções de interfaces. Manuel, o que isso quer dizer? Quer dizer que é mais uma ferramenta, né, para o pessoal do front desenvolver as telas, as interfaces que o usuário ele vai interagir, certo? Então, parecidos, semelhantes com o Vue.js, eu tenho o React, né, e o Angular também são concorrentes, né, do Vue.js. Relaxa que durante todo o vídeo a gente vai explicando também um pouquinho sobre Vue, beleza? Por que utilizar o Vue.js? Bem, uma das coisas que eu posso dizer sobre o Vue é que o Vue ele tem uma baixa curva de aprendizado. O que é isso? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que você consegue uma proficiência maior com menos tempo, né? Diferentemente também, eu vou estar sempre fazendo essa comparação do React e do Angular, beleza? Então a curva de aprendizagem dela é menor. Outra coisa, ela também trabalha com componentização, né? Que seria você reduzir ou criar pequenas partes da minha aplicação. Isso futuramente vai ajudar também na questão da manutenção, da usabilidade dos componentes, da reescrita de código, né? Então você vai poder reaproveitar, reutilizar esses componentes. Beleza? Tranquilo? Quem usa o Vue.js? De cara, eu já vou citar 3 gigantes chinesas, tá? Que é a Tencent Games, aquela produtora, né, do PUBG Mobile. Eu tenho também o Alibaba, e também eu tenho aí o Baidu, sim, esse mesmo, a famosa Baidu. Aqui no Brasil eu vou citar o que eu consegui encontrar, mas tem uma lista no GitHub, depois eu posso deixar ela aqui na descrição do vídeo, uma lista com as empresas, né, nacionais que utilizam o Vue.js. 2 empresas que eu posso citar aqui é o Boticário, né, e o Conta Azul, certo? Eles estão utilizando o Vue.js. Beleza? Então a gente já tem aqueles conceitos básicos, né? A gente já viu o que é o Vue, né? Que é mais um framework, biblioteca. Na documentação ele diz que é um framework progressivo, desenvolvido ali pelo Evan You, né? Ele era um desenvolvedor da Google, e ele pensou em criar sua própria biblioteca, sua própria ferramenta, pegando partes ali de outras existentes, né? A melhor parte que essas outras bibliotecas ofereciam, né? E ele montou ali o seu próprio framework, a sua própria biblioteca. Por que usar? A gente já viu aí, né, que diferente das outras, né, do React, que é mantido pelo Facebook, e do Angular, que é mantido pela gigante Google, o React ele veio da comunidade para a comunidade, né? Então eu tenho
a comunidade é que mantém o Vue.js. E quem usa, eu citei uns aí, Tencent, Alibaba, Baidu, Conta Azul e o Boticário, beleza? O que a gente vai aprender, né? Então a gente vai aprender aqui como iniciar um projeto com o Vue.js. No caso a gente vai estar utilizando a forma mais simples, tá? do Vue, que é através de um CDN. Então a gente vai ver que como vai ser fácil e rápido iniciar uma aplicação utilizando o Vue.js, utilizando o CDN aqui do Vue. A gente vai entender o que é esse data binding, né? Esse one-way binding e esse two-way binding, beleza? Isso a gente vai ver quando a gente estiver vendo aqui na parte prática, beleza? Diretivas. As diretivas vai ser aí como se fosse uma propriedade do HTML, né? Onde eu vou conseguir que o Vue vai entender o que é que ele deve fazer, né? Como ele deve fazer, como ele deve agir naquela linha de código em que eu estarei utilizando essas diretivas. Aí eu citei algumas, conforme a gente for utilizando, a gente pode estar atualizando aqui, mas eu coloquei aqui as que a gente vai utilizar nesse projeto, beleza? Que é a VIF, V4, VModel, esse VOnClick, para a gente estar monitorando o clique, né? A gente vai ver lá que a gente vai criar um botão e quando eu clicar nesse botão ele vai chamar uma função, beleza? A parte do código a gente vai iniciar o projeto, vai fazer a configuração do setup. O setup seria fazer a chamada desse CDN, tranquilo? A gente vai trabalhar com requisições. Para isso a gente vai trabalhar com a API, né, do próprio browser, do JavaScript, a API nativo lá que é o fetch. A gente vai salvar essa resposta dentro de um array, né? E depois a gente vai montar os cardzinhos lá para a gente conseguir visualizar isso lá no navegador, beleza? De quebra a gente vai fazer um sistema de busca por personagem. Então a gente vai criar um campo lá que vai fazer a busca por um determinado personagem. Ele vai listar apenas os personagens com aquele termo que a gente fez a busca, tranquilo? E por último aqui que seria a gente finalizar o nosso projeto e concluir o nosso vídeo, beleza? Então vamos fazer aqui iniciar o projeto com o Vue.js, né? CDN. Para isso eu já tenho aqui uma estrutura de HTML básico, ou seja, eu já tenho uma página criada, certo? Então aqui eu vou estar adicionando aqui em cima um script RC que eu vou fazer a chamada lá do CDN. Então https://1pkg.com/view/next @next, beleza? Então só com esse camarada aqui eu já tenho uma aplicação com Vue, Manuel. De fato sim, mas a gente precisa montar nesse HTML. Eu preciso passar para o meu HTML como ou aonde, melhor dizendo, ele vai carregar o conteúdo que o meu Vue agora vai ser responsável por renderizar, beleza? Então aqui dentro do meu body eu vou criar uma div, eu vou chamar de app, beleza? Então eu já tenho uma estrutura aqui no HTML pronta para fazer isso aqui. Agora eu vou criar um novo arquivo chamado app.js. Aqui dentro eu vou criar uma constante chamada myApp. E aqui dentro eu vou passar algumas configurações. Inicial eu vou chamar uma função data. E essa função data ela vai me retornar, ou pode, né, me retornar alguns valores, certo? Então esses valores, ou todos os valores que essa minha função data está retornando, eu vou ter acesso aqui no meu HTML, né? Então quando eu faço isso daqui, né, esse data, e estou retornando alguma coisa, o que é que eu estou dizendo? Aqui no meu HTML, né? Eu vou informar lá no Vue que
é esse local, esse ponto que ele vai renderizar o conteúdo, e a partir daqui eu ter acesso a tudo que tem dentro desse meu data. Tranquilo? Olha aqui. Eu tenho agora, eu vou instanciar aqui o Vue, né? Quando a gente adiciona essa linha aqui, eu tenho acesso a esse Vue aqui. Então, se dá um ponto create app, passando aquele meu app, né, que são aquelas configurações iniciais que eu passei desse meu data, eu vou pedir para ele montar para mim dentro daquela div que eu instanciei, né? Desculpa, aquela div que eu chamei lá no meu HTML, né? Eu dei o ID de app. Então aqui eu tenho que dizer, aquele é uma classe ou é um ID. Eu chamo aqui de ID e chamo ele de app, porque o nome do ID aqui é o app, então hashtag, né? Tralha app. Dessa forma eu já tenho uma aplicação Vue instalada e rodando, né? Bora fazer o teste. Eu disse que qualquer coisa que essa minha função data retornar, eu teria acesso lá no meu HTML. Então se eu colocar aqui um hello world, hello world, se eu vim aqui fazer a chamada desse meu app.js, utilizando aqui a tag do script src app.js, e agora o que eu tenho acesso agora? Quando eu peço para ele montar esse meu app dentro desse app aqui, dentro desse app agora eu tenho acesso a todo esse meu data. Então eu consigo acessar agora esse meu atributo, né, desse meu objeto aqui, desse message. Então se eu vim aqui e colocar entre chaves duplas, tá? Aqui eu tenho que colocar essas chaves duplas para indicar que eu estou trabalhando com o Vue, e pedir para rodar esse meu HTML no computador ou no navegador, eu já tenho aí um Hello World, e meu Hello World ficou errado, né? 2 L's. Tá aí. Atualizei, ele já veio para cá com o valor atualizado. Beleza? Então, olha só, com 9 linhas, eu já consigo ter uma aplicação Vue rodando na minha máquina. Simples, né? Deixa eu voltar aqui pro README. Então, a gente iniciou aquele projeto com Vue, né? Adicionando aquele CDN. E de quebra a gente já viu esse One Way Bind aqui, né? Essa parte do Data Bind aqui. O que acontece? Quando eu tenho um valor aqui, né? Uma chave, valor, aqui nesse meu data, como eu só estou pedindo para ele imprimir esse valor aqui dentro, nota que eu estou fazendo aqui uma forma meio que unidirecional, né? Eu só estou mandando os dados que estão aqui, que já estão aqui, renderizarem aqui no Vue, né? Aqui no meu app. Então aqui a gente já vê esse meu data bind, esse on-way bind aqui, porque ele é de mão única, né? No caso eu estou retornando ele do meu data e estou visualizando ele lá no meu Vue. A partir do momento que eu consigo alterar, manipular esse camarada aqui, né? Que agora eu consigo alterar ele aqui no front, no meu HTML ou na minha página, né? Alterar esse valor, né? E ele refletir aqui para mim, a gente já está trabalhando com esse two-way bind aqui, que agora já é de duas vias, né? Eu já consigo pegar o que tem lá dentro do meu data e alterar e retornar de novo o que está vindo dentro desse meu data aqui. Bora ver como é que funciona aqui. Então eu vou dar um parágrafo aqui e vou colocar um input tipo texto mesmo, tá? O name e o id eu não preciso, eu só preciso colocar aqui uma diretiva, né? Uma diretiva, a vmodel, né? Essa vmodel a gente consegue vir aqui no meu app, criar esse meu message aqui, acessar ele passando esse meu vmodel aqui,
com o mesmo nome que eu dei nesse meu app. Então, como o nome desse camarada aqui é message, eu vou dar o nome de message. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou amarrando, né, de certa forma, que o valor que será digitado dentro desse meu input, eu vou estar armazenando, guardando o valor dele dentro desse meu message. Beleza? Tranquilo? Bora ver isso aqui funcionando. Como é que isso aqui funciona, mano? Já está funcionando. Olha aí, se eu vir aqui colocar teste, olha aí, eu consigo ler o que está dentro do message. E aqui eu estou alterando o valor, eu já consigo ver o que foi alterado, né? Aquela minha variávelzinha lá, aquele meu message, ele sendo alterado, ele refletindo aqui no meu HTML. Beleza? Então, esse aqui seria o mão de duas vias, né? Que seria o two-way binding que a gente está vendo aqui, ó. Beleza? Cadê o two-way binding? Aqui. Tranquilo? A diretiva vmodel a gente já viu. Então, à medida que eu precisar alterar algum valor, eu posso vir aqui e utilizar esse vmodel, né? Tem outras formas de fazer isso aqui, mas a princípio isso aqui já é bem simples, né, de ser visualizado. Eu estou criando esse meu message aqui e estou amarrando, atrelando, né, de certa forma, associando esse campo que eu digitar àquele meu message. Então, automaticamente ele vai alterar o valor desse camarada. Beleza? Então, se eu atualizar aqui, ele volta lá com Hello World. E que eu posso colocar, apagar e colocar aqui Manolo. Eu já vejo ele refletindo aqui no meu HTML, na minha página. Beleza? Então vou só remover essa parte aqui. Ele vai voltar lá para o meu Hello World, que é o valor, né, inicial que eu tenho aqui. Então, seguindo aqui com o nosso roteiro, vamos mostrar aqui esse VIF, essa diretiva VIF, né? Como qualquer condicional, eu vou criar uma nova propriedade que chamava isActive e vou chamar ela como aqui, né? Iniciar ela com valor true. Lembrando, toda vez que eu adiciono uma propriedade, né, chave valor dentro desse meu data, agora eu tenho acesso a essa propriedade lá dentro do meu HTML. Então, se eu quiser imprimir o valor, é só vir aqui e colocar isActive, né? Se eu vir aqui, eu vou ver que ele é true, tranquilo? Só que eu quero fazer uma verificação, né? Eu quero imprimir determinado texto, ó, está ativado, beleza? Só que eu quero imprimir se está ativado só se essa minha chave isActive for verdadeiro. Eu quero que ele imprima, senão ele não vai imprimir. Então eu posso vir aqui e usar aquela diretiva if, né? Diz assim, ó, se isso aqui for isActive, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, ele vai lá e imprime para mim. Se isso aqui for falso, se eu mudar aqui o valor para falso, ele vai lá e não renderiza para mim, né? Então aqui é uma condicional. Eu testo se aquele valor ele é verdadeiro ou não. Então aqui ele está retornando, ó, isso aqui, né? isActive é verdadeiro? Se for verdadeiro, mostra. Se for falso, ele não vai mostrar isso aqui para mim. Tranquilo? Então já tem aí o meu VIF. Vou botar aqui pro checklist. O VFOR, a gente consegue fazer o seguinte: eu posso aqui dentro ter um array, então animes, e aqui dentro eu tenho alguns valores, né? One Piece, não, isso aqui One Punchman e One Piece, beleza? Eu posso ter aqui um array, né, contendo alguns nomes de animes. E mais uma vez, lembrando, toda vez que eu adiciono uma propriedade aqui, né, chave valor, nesse meu data, eu tenho acesso a ele aqui, beleza? Só que eu quero mostrar esses valores. Então vou criar aqui uma UL,
Dentro da UL eu vou criar uma lista. E cada lista que eu adicionar aqui, ele vai ser o item desse meu vetor. Manuel, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para percorrer aquele vetor? É fácil de fazer. É só utilizar a diretiva vfor, certo? E como é que funciona? Ele vai percorrer aquele meu vetor de animes, ele vai retornar para mim um anime. Então, ó, dentro lá daquele array animes, ele vai retornar um anime, né? Então, cada posição aqui do meu vetor, One Punch Man e One Piece, ele vai trazer dentro desse meu anime. Então, para me mostrar, é só jogar aqui dentro o anime. Então, se eu voltar aqui, eu tenho aqui uma lista de animes. Massa, né? Então, a gente já conseguiu listar aí fazer uma listagem de um array aqui utilizando o Vue.js. Então, se eu quisesse adicionar, né? Aqui lembrando que eu estou fazendo aqui de mão única, né? Eu estou apenas lendo o que está dentro daquele valor. Mas se eu precisasse adicionar aqui ou remover, como é que eu faria? Bora fazer isso aí agora, né? Então aqui no app, olha aqui. Aqui no app eu vou criar uma propriedade chamada anime, que inicialmente ela vai iniciar vazio, né? Entre aspas, vazio. Esse meu anime, ele vai ser responsável por armazenar qual vai ser o anime que eu vou estar adicionando dentro daquela minha lista. Deu para entender, né? Então aqui, ó, eu vou até colocar um input, tá? Do tipo text. Esse input eu já vou fazer o seguinte, eu já vou fazer o meu vModel diretamente naquele meu anime. Nota que quando eu faço isso aqui, automaticamente, né, eu já estou associando aquele campo, o que é digitado, aqui. Não é isso? Então, se eu vim aqui e pedir para ele imprimir para mim o anime, cadê? O anime aqui fora, pode ser aqui, ó. O anime. Beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, One Push Man. Beleza? Então já estou imprimindo esse camarada aqui, ó. Tranquilo? O que é que eu tenho que fazer? Pegar esse anime que eu acabei de inserir e jogar ele dentro desse meu array. Beleza? Olha aqui. Isso aqui é JavaScript puro, certo? Então, dentro desse data aqui, são todas as propriedades que eu tenho acesso aqui no meu HTML. Se eu precisar alterar esse camarada, eu tenho um camarada chamado métodos. E dentro desse métodos, eu vou ter funções. E essas funções elas podem alterar esse camarada aqui, né? Alterar essas propriedades que eu tenho aqui. Qual é a propriedade que eu quero alterar? É animes. Então, à medida que eu for adicionando um novo anime, eu vou clicar no botãozinho aqui, vou até fazer um botãozinho aqui, beleza? Para adicionar. Então ele vai adicionar e eu vou inserir o que foi digitado aqui dentro desse meu array. Tranquilo? Olha só como é fácil. Eu vou criar um add anime, uma função, beleza? Para me adicionar um anime, basta eu pegar esse anime, não é isso? Então, eu tenho o meu vetor de animes e eu preciso adicionar esse meu anime. Então, é só dar um this, ponto animes, né, que é o meu array, ponto push, e que eu passar quem eu quero adicionar. É o meu this, ponto anime. Beleza? Ficou claro? Eu tenho um anime que vai receber o nome do anime que eu vou estar colocando aqui. E tenho um animes, que é o meu array, que contém todos os animes. Até aqui de boa, né? Então, aqui eu vou estar adicionando um button. Beleza? Aí que de quebra a gente já vai ver uma outra diretiva, que é o meu vOnClick. Beleza? Esse meu vOnClick nada mais é do que eu verificar se aquele elemento, né, no caso o meu button, ele foi clicado. Se ele foi clicado, eu posso chamar a função, que é exatamente a função que a gente criou aqui, ó, que é o nosso add film. Então eu posso vir aqui, dar um vOnClick e vou chamar
aquela função que a gente colocou, que é o add anime. Beleza? Então vou colocar só um add aqui. Então se eu vir aqui e colocar aqui um DBZ, nota que ele já está refletindo o que eu estou digitando aqui. Quando eu der um add, ele adicionou dentro do meu array o DBZ. Outra coisa que eu vou fazer é, quando eu adicionar dentro do array, eu vou dar um this.anime e vou jogar um valor em branco, né? Em branco, para que ele possa fazer a limpeza aqui do meu campo. Outra coisa, eu vou remover esse anime aqui. Opa, não é esse? É esse mesmo. Esse aqui. Beleza? Só para ele não ficar digitando, mostrando o valor que foi digitado. Então aqui, DBZ, quando eu der um add, ele adicionou esse camarada aqui. Tranquilo? Então, até aqui, a gente começou a trabalhar com view, né? Mas, por baixo dos panos aqui, isso aqui é JavaScript, né? Pronto. Vamos fazer ele remover esse anime, né? Então, como a gente já viu, eu vou ter que criar uma função para poder remover. Então, eu vou dar um remove anime. Esse remove anime eu vou ter que passar qual é o anime que eu vou remover. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter o remover. Eu vou colocar um let índice, porque eu vou ter que pegar o índice do anime que eu tenho que remover, beleza? Então eu vou dar um this.animes.index of, e aqui eu vou passar anime. Lembrando que esse anime, ó, é o que eu vou estar passando na hora que eu quiser deletar. Esse meu índice eu vou conseguir com o nome do meu anime, eu vou obter o índice que esse camarada tá, para que eu possa, com o meu this.animes.splice, eu remover esse camarada. Quem é que eu vou remover? O índice. E quantos eu vou remover? Apenas ele, né? Então, eu já tenho um remove anime. Então, se eu voltar aqui, dentro da listagem, né, de cada item, eu vou adicionar aqui uma nova diretiva, que é o meu v-on-click, e vou estar chamando aqui a minha função remove anime, passando quem? O anime. Beleza? Então, se eu vir aqui no navegador, se eu clicar, a gente já consegue visualizar aqui que ele já conseguiu remover os animes. Colocar aqui DBZ, adicionar One Punch Man, adicionar Naruto, adicionar, e aí vai. Então, à medida que agora que eu vou clicando, ele vai removendo aquele elemento de acordo com o índice, que foi o que a gente acabou fazendo aqui. Beleza? Então, a gente já viu que o data são todos os valores que eu vou estar disponibilizando para serem acessados dentro desse meu app, que foi onde eu identifiquei aqui, ó, onde é que ele vai ser adicionado. A gente já viu aqui esse métodos, que é o objeto com todas as funções que a minha página vai executar. Então a gente já viu que eu criei duas funções aqui para adicionar o anime e para remover o anime. E aqui como eu faço a chamada dessa função, beleza? Para remover. Então já vou vir aqui no meu checklist, já vou marcar o for, que a gente já viu também, onde a gente percorreu aquela lista de animes aqui, né? E fez a listagem utilizando essa lista aqui. Tranquilo? Então, outra coisa, né? Isso aqui, ele está em memória. Então, se eu atualizar, ele vai retornar para aquela minha lista que eu já iniciei aqui, né? A gente não está persistindo os dados em nenhum lugar ainda, né? E nesse vídeo a gente nem vai fazer isso. Tranquilo? Então, a gente já viu pelo menos as diretivas que a gente vai utilizar para estar fazendo aqui o nosso projetinho. Beleza? Que seria a listagem de todos os personagens da série Rick e Morty. Tranquilo? Então vou fazer só a limpa aqui, né? Deixar apenas o que realmente a gente vai utilizar.
No meu app eu vou remover apenas as funções. Eu vou deixar esse método aqui que a gente vai utilizar. E isso aqui também eu vou fazer a limpa para deixar mais limpo possível. Beleza? Para a gente começar aqui do zero. Então, iniciando o projeto. Como a gente já preparou aqui na última aula, a gente já fez a chamada aqui do view. A gente já importou aqui o nosso JS contendo aquelas configurações iniciais para trabalhar com o view. A gente criou a div porque é nela que a gente vai montar todo o conteúdo. A div que o view vai utilizar para renderizar, né, o nosso conteúdo. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra função chamada mounted, tá? Então essa função mounted, ela é chamada sempre quando o meu app for montado, ou seja, quando ele montar, né, quando ele carregar, a primeira coisa que vai fazer é esse mounted aqui. Para que eu quero isso? Porque quando a nossa aplicação abrir, né, carregar, eu quero que ele faça uma chamada, né? Para isso a gente vai estar utilizando o Fetch, a API nativa do JavaScript, para que ele faça uma chamada API lá do Rick and Morty. Então eu vou só copiar esse camarada aqui, porque eu vou chamar ele aqui, ó. Beleza? Isso aqui ele vai me gerar uma promise. Então eu vou estar trabalhando aqui com o then, beleza? Eu vou ter uma resposta, um response, beleza? Esse response eu já vou converter esse response para JSON, que é o formato que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Para poder montar a nossa aplicação, beleza? Deixa eu só dar uns tabs aqui para ficar mais arrumado, beleza? E aqui agora, né, eu vou retornar um outro then, né, com esses dados já passeados como JSON, e vou chamar ele de data, beleza? Esse meu data agora eu vou armazenar esses dados em formato JSON dentro de um camarada chamado personagens, né? Inicialmente esse camarada vai ser um array, tranquilo? Então eu tenho aqui esse meu array, e o que é que eu quero fazer? Toda vez que a minha aplicação montar, ele vai fazer uma requisição, a API lá do Rick Morty, e vou guardar dentro desse camarada, dentro dessa chave personagem, toda a resposta já convertido para JSON dessa minha chamada. Então aqui eu vou dar um this.personagens vai receber o data.results. Não, por que results? Porque quando a gente faz uma chamada para esse camarada, para essa rota aqui, né, para essa API, ele retorna um objeto lá, e a chave que contém todos os personagens está dentro dessa results. Por isso que eu estou dando aqui um data results. Beleza, já tem acesso aos personagens aqui porque ele está dentro do meu data, né? Quando ele montar, ele vai fazer uma chamada e vai armazenar a resposta já convertida em JSON nesse personagem que eu tenho aqui em cima. Agora eu posso vir aqui e simplesmente pedir para ele imprimir para mim o personagens, beleza? Então vou vir aqui, olha aí, o que é que eu tenho aqui? Eu já tenho a resposta, né, com todos os personagens. Na verdade não são todos, né? Ele faz uma paginação. Então acho que aqui eu tenho 20 personagens, né? Deixa eu ver aqui. Acredito que seja 20 personagens. Então, mas eu já tenho aqui os dados, beleza? Se eu quiser mostrar esses dados, olha aí, eu vou chamar aqui uma UL, da mesma forma que a gente fez lá com a lista do array, eu posso fazer aqui. Aqui dentro eu vou usar aquela diretiva vfor, vou percorrer aquela minha lista personagem, beleza? Aqui, ó, ele já percorreu todos
Como eu não coloquei nada ainda, mas eu posso colocar aqui, ó. Então eu quero o nome dos personagens. Então vai ser personagem, ponto, e a chave lá que contém o nome é essa daqui, name. Então eu já tenho aqui, ó, o nome de todos os personagens. Tranquilo? Listados aqui, ou pelo menos os 20 primeiros, beleza? Como eu falei, ele faz uma paginação, mas ele já lista para mim os 20 primeiros personagens. Quero mostrar também, dentro dessa mesma UL, a imagem, beleza? Então, para a gente mostrar a imagem aqui, a gente vai precisar usar a tag do HTML, só que aqui a gente não vai poder utilizar dessa forma, certo? A chave que eu tenho lá, que armazena o nome, a URL do personagem, né, da imagem do personagem, é essa imagem aqui. Mas se eu vir aqui, vocês vão notar que ele não vai carregar a imagem, porque eu tenho que usar uma diretiva chamada vbind _src. Dessa forma eu consigo carregar de boa, porque aqui eu estou puxando do view, né? Então aqui dentro, ó, eu já consigo listar todos os personagens, os nomes dos personagens e a foto do personagem. Tranquilo? Eu tenho uma forma mais simples de fazer isso aqui, que é só colocar. Então dá para colocar assim, só dessa forma aqui também eu consigo trazer as imagens, tá? Beleza, então já tenho aqui as imagens e o nome de cada personagem. Tranquilo? A princípio, né, eu vou fazer a busca, né, utilizando lá um campo em formato de texto. A gente vai procurar por um termo, vai mandar buscar e ele vai retornar para mim apenas, se eu buscar por Rick Sanchez, ele vai trazer apenas o Rick Sanchez ou todo mundo que tenha o nome Rick, né? Como a série ele tem outras dimensões, então a gente tem várias versões do Rick e várias versões do Morty, então a gente vai ver isso aqui funcionando de boa. Então aqui em cima eu já vou colocar aqui uma div hashtag form, né? Só para dizer que isso aqui é um formulário, só que eu vou colocar o input que vai ser do tipo text, beleza? Não vou precisar do name nem do id, e aqui eu já vou colocar o vmodel direto aqui com o nome da minha busca. Então aqui vai ser o search, beleza? Como eu não tenho esse search ainda aqui no meu data, eu vou adicionar ele aqui e inicialmente, né, ele vai começar vazio, beleza? Então eu já tenho agora o meu search, que vai ser a minha busca. Eu já tenho aqui a minha lista de personagens sendo carregada quando a minha aplicação é montada, né, iniciada. E agora eu vou fazer uma função para fazer a busca, tranquilo? Então se eu vim aqui, eu já tenho um campo lá, ó, beleza? Deixa eu só adicionar o botão, aqui eu vou usar o von clique, vou chamar a minha função search, beleza? Beleza. Search. Vou precisar passar alguma coisa? Não, porque o meu search já vai estar com o valor que eu quero buscar. Dá certo. Então, vamos lá, buscar. Agora eu tenho aqui meu HTMLzinho lá. Quando eu colocar Rick e mandar buscar, eu quero que ele faça uma outra requisição, né? A rota basicamente é a mesma, é só passando aqui um novo parâmetro, que é o nome que eu tenho aqui na busca, beleza? Então como é que eu faço isso aqui? A função que eu criei para buscar é search, né? Search. Então eu vou vir aqui, vou dentro do meu métodos, né? Vou criar essa função. E aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma chamada, porém, eu vou passar aqui que o name dele vai ser igual a... Aí que eu vou só alterar o formato aqui, que eu vou usar o templates literal para poder concatenar valores aqui dentro, beleza? Então aqui vai ser cifrão chaves this
this.search. Beleza? Eu vou estar alterando aqui a mesma propriedade de personagens aqui, certo? Então se eu colocar aqui Rick e mandar buscar, eu só preciso chamar, né? Então eu já tenho aqui o meu search, tem um botão um clique que vai chamar o meu search. Quando eu chamar o meu search, ele vai chamar esse meu método aqui, que vai fazer uma outra chamada, passando esse parâmetro name, né, com o valor que eu estou armazenando aqui dentro, e vou armazenar esse valor também dentro desse meu personagens. Tranquilo? Então deixa eu só, então deixa eu chamar Rick. Vamos inspecionar aqui. Vamos na aba rede. Não foi. Bora ver porque aqui não está indo. Deixa eu mudar aqui para name. Não sei se é por causa da função tem o mesmo nome, mas bora ver. Está retornando esse errozinho aqui. Pera aí. Name e aqui é name, né? O search que é name. Bora lá. Rick. Quando eu mandar buscar, nota que ele fez uma chamada. Cadê? Ele fez uma chamada, retornou para a gente, ó, todos os Ricks que eu tenho aqui, né? No caso ele trouxe 20, né? Trouxe 20 resultados do Rick. Então, por enquanto eu não vou arrumar, né? O foco aqui não é CSS, é mais como é que eu consigo trabalhar, manipular esses valores aqui. Então, no final eu acelero o vídeo aqui, faço um layout minimamente aceitável, né? Então, eu já tenho aqui uma chamada, um campo de busca que faz uma chamada com aquele termo da busca. Então, tinha dado problema porque estava com o mesmo nome, né, da função. Então eu troquei aqui para name, né, e joguei aqui o name. Ele faz a busca e retorna para mim nesse mesmo objeto aqui o resultado dessa busca, né? E toda vez que eu monto, se der um F5, ele vai trazer para mim o que está dentro dessa função mounted, que é exatamente fazendo a chamada para minha API, né, de todos os personagens. Eu poderia até fazer assim, dar um Ctrl X, eu vou criar uma URL, inicialmente ele vai começar com esse valor, e aqui eu já poderia chamar o this.url. Aqui também eu já poderia chamar também o this.url, né, o this.url. Bora ver se continua funcionando. Pronto. A primeira parte já viu que ele trouxe todos os personagens, ou pelo menos aquela listagem dos 20 primeiros personagens. Se eu procurar aqui por Mori e mandar buscar, ele trouxe para mim todas as versões do Mori. Tranquilo? E se eu procurar aqui pela Summer, ele vai trazer aí todas as versões da Summer. E se eu procurar pelo Jerry, ele vai trazer todas as versões do Jerry. Beleza? É isso aí. Então, só voltando aqui para o nosso checklist. Então, a gente viu como trabalhar com requisições utilizando o fetch, né? A API nativa lá do JavaScript. A gente fez lá a consulta quando o meu app montar, né? Ele fazia aquela consulta para o endpoint principal, onde ele traz todos os personagens. A gente viu lá, juntamente com a busca e com esse camarada aqui, com o fetch da busca, para ele bater na API, né, e fazer a consulta de acordo com o nome que foi passado, né, através desse name aqui. A gente viu como salvar, né, esse salvar seria armazenar esses dados dentro de uma propriedade de personagem. E esse mostrar seria mostrar esse camarada dentro lá do meu HTML, dentro lá da minha aplicação. Tranquilo?
Então eu só vou dar uma acelerada, que eu vou construir aqui um CSzinho básico, só para não ficar assim tão feio, beleza? Então aguenta aí que eu volto já. Bem, pessoal, dei só uma arrumada aqui de como ficaria disposto o nome com as imagens, né? Só vai ficar mais apresentável. E aqui, quando eu faço aqui a busca, ele vai retornar para mim todos os rigs e todos os termos que eu fizer aqui de busca, né? Então, a gente concluiu aqui todos os passos, né? Então a gente chegou ao fim. Opa, mostrar os cards, olha lá. Não tá tão bonitinho os cards, mas já é já se apresentou mais bonitinho como estava antes, né? Então a gente concluiu, né, a parte de criar nossa aplicação utilizando o Vue.js. A gente viu aí muita coisa, mas ainda é aquela coisa inicial, aquela coisa básica. Se você quiser ter todas as funcionalidades do Vue.js, recomendo você utilizar o Vue CLI, né, o Command Line Interface. Então você vai ter acesso a tudo que o Vue realmente te oferece. Então aqui foi só mais um vídeo para mostrar para vocês que eu já tenho um arquivo HTML pronto, eu posso introduzir, eu posso colocar, adicionar o Vue à minha página, beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o like, compartilha, se inscreve no canal e deixa os comentários com críticas e sugestões. Valeu, até a próxima e até mais.